Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo sofre contra os reservas do Bragantino em casa. Até vira o jogo nos minutos finais, mas cede um empate no último minuto e teve polêmica também. Já tem uma crise, uma pressão sobre o Carpini? Calma, vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Quero saber se você já se inscreveu no canal. Tem conteúdos todos os dias aqui, a gente bateu 950 mil inscritos. Só gratidão, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo e você que ainda não está, por favor, eu conto com você. O São Paulo ficou no empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino, jogando no Morumbis, mas olha, o jogo foi alucinante, especialmente na sua reta final. E para o torcedor são paulino ficou um gostinho muito amargo, porque assim, a derrota estava praticamente certa. Aí o São Paulo empata, já estaria bom, só que aí vira com o Caleri, faltando 5 minutos para terminar o jogo. Maravilhoso, interrompendo uma sequência de 2 derrotas, o time resgatando a confiança, vencendo um grande time, de virada, aquela coisa toda. No último lance do jogo, toma um empate. Porque do outro lado tem um grande adversário, treinado por um grande treinador, que é o Pedro Caixinha, um time que disputou o título do Brasileirão no ano passado e que agregou alguns valores, porém, preservou vários atletas. Só que aí promoveu a entrada do garoto Lincoln, já não é mais um garoto, né? Me perdoe o uso da expressão, porque eu vi esse garoto surgir com 15 anos no Grêmio e como uma grande promessa. Mas ele não vingou porque os caras, é impressionante, né? Todo meia habilidoso que surge no Grêmio, os caras tratam de comparar com o Ronaldinho Gaúcho. E aí não tem como, né? Não é qualquer jogador que sabe suportar esse tipo de pressão. Ele é vendido muito cedo e acaba rodando pela Europa, estava no Fenerbahçe e amadureceu muito, evoluiu muito, um meia de muita habilidade, muito mesmo. E volta para o Brasil agora, emprestado, para jogar no Bragantino. E ele mandou, né, no jogo. Ele tem uma cobrança de falta que o Rafael tem que buscar no ângulo. Aliás, o Rafael fez algumas boas defesas, e se não fosse o Rafael, mas ele deu a bola do jogo, que foi a bola do empate, chegando pelo lado esquerdo e fazendo um cruzamento na medida para o La Quintana empatar o jogo. O Lincoln foi super importante. O Thiago Borbas faz um gol logo a 6 minutos, o São Paulo começou o jogo dormindo, os caras aproveitam uma jogada muito boa, ocupa o espaço, o Thiago Borbas faz o facão, infiltra, chega na frente do Rafael, só escolhe o canto, o Rafael não tem muito o que fazer. Mas depois o São Paulo até cresceu no jogo, o São Paulo também está com desfalques, eu acho que a gente precisa dar esse desconto para o Carpini. Pelo menos eu dou esse desconto. Eu sei que ele está jogando sem o Lucas, perdeu o Wellington Rato, não tem lateral direito, está improvisando Bobadilha. Eu sei de tudo isso. Muita gente está criticando o Nicão, que não fez um bom jogo, é verdade, mas vinha fazendo. Eu acho que bons jogos também talvez seja muito forte, né? Mas eu estou comparando o Nicão com relação a ele mesmo. E eu acho natural o Carpini querer recuperar um jogador que a gente sabe que tem capacidade, que tem uma bola parada, que tem um arremate, que é um cara forte fisicamente, que consegue correr e que dentro de muitos desfalques faz sentido você utilizar, mas ele não foi bem. Ele tem um chute que ele pega a média distância no segundo tempo, que ele para. A torcida já estava angustiada até que ele chuta para fora. E depois ele perde um gol na frente do Lucão, né, do goleiro do Bragantino, assim, né? Mas eu achei mérito do goleiro também, né? Ele perde quase na pequena área o gol, mas enfim, o problema é que quem entra no seu lugar é o Eric. E o Eric está merecendo inclusive a titularidade. O Eric, todo jogo ele joga bem. Todo jogo. Ele entra bem, ele joga bem, ele é muito incisivo pelo lado direito. Ele encontra alguns passes, cara, como ele encontrou para o Caleri fazer o segundo gol, que seria o da vitória, que ele chega e vence o Léo Ortiz sem falta, né? Os dois disputam espaço e ele chega na frente do Lucão e dá um toquinho por cima. Seria o golaço da vitória do São Paulo e da virada. Não foi, porque o Bragantino não deixou. Mas assim, o passe do Eric foi maravilhoso. E ele já tinha feito o gol de empate. Numa jogada que começa com ele pelo lado direito, ele cruza, a bola rebate na área, volta, até que ele recebe ela de novo, ele tá livre e consegue deslocar o goleiro para empatar o jogo. Merecia demais, porque ele tá sempre entrando bem. Então quando ele entra no lugar do Nicão, que não teve uma boa partida, obviamente a torcida pega no pé. Eu estou tentando fazer todos os descontos possíveis aqui, tá? O Ferreirinha começou como titular e jogou bem, foi incisivo pelo lado esquerdo, bem na sua característica, um cara envolvido com o jogo, bem, porque eu sou um crítico do Ferreirinha, dizendo que ele só entra bem no segundo tempo, né? Quando ele começa, ele não tem a mesma performance. Nesse jogo, eu preciso dizer que ele foi bem. Só que do outro lado, gente, tem um adversário de Série A,
que, repito, disputou o título brasileiro do ano passado, que tem um bom elenco, que no segundo tempo começa a se reforçar, colocando alguns titulares, né? O próprio zagueiro Léo Ortiz, que está em negociação ainda com o Flamengo, mas enfim, entrou ali, tirou algumas bolas importantes, porque o São Paulo pressionou para conquistar a virada. Isso é importante. O São Paulo, com as trocas do Carpini, pressionou a ponto de você perceber que o São Paulo ia pelo menos conseguir um empate, conseguiu virar o jogo. E aí tem uma falha defensiva de tomar o gol no último minuto, deixando aquele gosto amargo, assim, porque talvez o empate até tivesse sido algo interessante pelo que foi o jogo. O problema foi que o São Paulo teve nas mãos a virada e nos últimos instantes, e ainda assim cedeu o empate. Bom, a gente teve algumas situações nesse jogo, né, que a gente precisa abordar. Por exemplo, o Eric entrou bem, o Nicão não foi tão bem, o Ferreirinha foi bem, e a ausência do meia armador, né, que está sendo muito cobrado no São Paulo. Por quê? Porque o Lucas está lesionado, o Rames Rodrigues está treinando e vai embora, e já tem gente pensando, reconsidera, traz ele e tudo mais. O Galopo ficou no banco e não foi utilizado pelo Carpini. A questão é que o Galopo, por exemplo, jogou muito mal o último jogo. Então, eu acho que ele tentou de alguma outra maneira. E assim, gente, se a gente fosse se apegar só ao resultado, ok, você pode achar que o Bragantino merecia até uma vitória pelo que trabalhou o Rafael e, enfim, pelo que eles produziram. Só que o São Paulo estava vencendo o jogo de virada também pelo que pressionou e diante de todas as adversidades. Então, assim, eu acho natural que o São Paulo enfrente essa oscilação pelos desfalques que está tendo, pela troca no comando técnico, gente. Não é o mesmo time do Dorival. O time do Dorival jogava mais com mais elan, né, no setor ofensivo, os caras se entendendo melhor. Não dá para comparar, gente, até porque ele tinha outros atletas, né? O Carpini não está conseguindo escalar o Lucas, por exemplo. O Dorival tinha o Beraldo, tinha o Caio Paulista. Por mais críticas que você possa ter, né, em relação a ele ter ido para o Palmeiras. Então mudou um pouco. E o Carpini está. O anormal foi o que aconteceu na chegada do Carpini. Ele quebrar um tabu na Neoquímica Arena, pegando o pior momento do Corinthians nos últimos tempos. Se ele enfrentasse hoje o Corinthians na Neoquímica Arena com a chegada do Antônio Oliveira, não sei se ele conseguiria. Mas ele pegou um Corinthians destroçado e quebrou um tabu que a torcida se incomodava há séculos. E depois ele vence uma Supercopa diante do Palmeiras. Isso é o anormal para um cara recém-chegado. O normal é isso aí que a gente está vendo. Um Campeonato Paulista dificílimo, com muitos desfalques, começo de temporada, muitas lesões, os caras sentindo o peso da sequência de jogos, e você tem que pensar numa Libertadores ali na frente, você tem que pensar nos clássicos que você está jogando, tem a fase de mata-mata, tem a classificação que para o São Paulo ainda não está garantida. Tudo isso está na conta, gente. É normal. 2 derrotas seguidas e agora um empate, 3 jogos sem vencer. É normal. Tem que mudar isso logo? Tem que mudar isso logo. Tem que resolver, tem que recuperar alguns jogadores, tem que entender de que forma vai escalar o time. Concordo absolutamente. Mas essa oscilação eu considero extremamente natural para um começo de trabalho. Sim, o Carpini está começando o seu trabalho e ele vai ter que encontrar, obviamente, algumas soluções. Porque elenco, a gente sempre falou o seguinte, que o São Paulo construiu um bom elenco. Então a gente não pode ser incoerente. Se o São Paulo tem um bom elenco, é sinal de que com algumas peças reservas, ele pode fazer um jogo interessante. Ele pode montar uma equipe que mantenha a competitividade dos titulares. Essa é a minha cobrança para o Carpini, que vai ser a partir de agora. Ele vai precisar fazer o time jogar apesar das dificuldades. Mas enfim, foi um jogo maluco e que teve polêmica no final. Porque o Arboleda, ele comete uma falta dura, é verdade, que o árbitro não marca. Porque o jogador do Bragantino chega antes. Quando ele chega antes, ele toma meio que um pisão do Arboleda. A jogada segue, o lance segue, o jogo segue. E aí o Elinho fica pé da vida com a não marcação da falta e até por um pedido de um cartão vermelho, né, porque o jogador do Bragantino iria partir em direção ao gol, e ele dá um pontapé no jogador do São Paulo. Lance para vermelho. E aí tem o erro do árbitro, porque ele dá um amarelo. Eu não entendi de onde veio um cartão vermelho na sequência para o Elinho. Porque assim, se o VAR entende, por exemplo, que o Elinho deveria ser expulso e não receber o amarelo, ele só pode recomendar uma revisão. Ele não pode dizer para o árbitro, esse pontapé do Elinho aí não é amarelo, é vermelho, pode dar. Isso o VAR não pode fazer. Ele tem que recomendar. Se ele tem que recomendar, ele teria que ver no monitor. E ao que tudo indica, o Vinícius não foi ver esse lance no monitor. Ele foi ver o lance do Arboleda. Só que ele aplica o vermelho para o Elinho. Então a gente não sabe se o Elinho disse alguma coisa para o árbitro, o porquê da sua expulsão. Eu acho que ele tinha que ter sido expulso pelo pontapé. A questão é que ele não foi. E aí você deve estar se perguntando, tá, Chico, mas espera aí.
Ele vai no monitor, ele resolve expulsar o Arboleda por aquele lance, e eu já falo sobre o lance, só que se ele deu a falta, dá a falta, e deu a falta no caso, e expulsou o Arboleda, o lance do Elinho, ele não tem validade, porque o jogo voltou para lá. E aí é que vem o X da questão da regra. Vocês vão lembrar no jogo Grêmio e Corinthians no ano passado, em que o Matheus Bidu entra na área e sofre um pênalti. Um pênalti que não é marcado para o Corinthians. Na sequência do lance, o Bruno Mendes dá um carrinho violentíssimo na lateral do campo no Lucas Bessosi e é expulso. A grande discussão foi, tá, mas e se ele marca o pênalti porque o VAR chamou ele para ele trocar a cor do cartão, ele deu um amarelo para o Bruno Mendes. Se o VAR chama para marcar a penalidade, ele tiraria o cartão do Bruno Mendes? Não. Como ele não poderia tirar o cartão do Elinho. Por quê? Porque o cartão, nesse caso, não é por uma questão tática do jogo. É pela natureza da infração, que é justamente uma conduta violenta. Então você não pode excluir a conduta violenta do campo de jogo. Por mais que não tivesse acontecido, se ele tivesse marcado a falta lá atrás, como ele não marcou, ele não pode tirar do jogo, ele não pode eliminar, excluir, apagar o pontapé do Elinho. O pontapé ainda continua existindo e é por isso que ele é expulso. Mesmo que tenha sido na sequência de um lance que ele deveria ter sido marcado. Não sei se vocês entenderam. O erro do árbitro é não ter marcado no campo na hora. Como ele não marca, ele não tem como não expulsar o Elinho. Se o Elinho simplesmente, tô fazendo uma figura, puxa pela camiseta um jogador do São Paulo que está indo num ataque promissor, é cartão amarelo, correto? Se esse cartão é o segundo e ele é expulso, aí sim. Como não foi uma violência, como foi simplesmente uma falta tática, ele pode retirar o cartão e a expulsão. No caso, quando é uma conduta violenta, não tem como. E aí, por que o Arboleda foi expulso? Não é pela falta dura, porque ele chega atrasado e ele realmente acaba calçando o jogador do Bragantino. Mas é pelo chamado DOGSO, que é a sigla em inglês Deny an Obvious Goal Score Opportunity, que é impedir uma chance clara de gol. Tá, Chico, mas espera aí, o cara não estava sob domínio de bola. Se você reparar, tem um erro de passe do Pablo Maia, em que ele estava para chegar na bola. E ele só não chega na bola porque o Arboleda calça ele. Se o Arboleda não calça ou se ele leva vantagem na jogada, ele ficaria cara a cara com o Rafael. Mesmo tendo um outro defensor recompondo, ele teria proximidade e direção. Ele teria direção especialmente para poder fazer o gol. Tem um lance na sequência em que o jogador do Bragantino está avançando e o Diego Costa ele acaba cometendo uma falta. Só que é uma falta, é uma jogada mais lateralizada. O cara tá indo também em direção ao Rafael, só que ele tá numa lateral. A chance não é tão clara quanto frontal. E ainda assim tem um zagueiro do São Paulo recompondo. Esse lance que o árbitro recomenda para expulsão não é para vermelho, na minha opinião. Não caracteriza, nesse caso, o DOGSO do Diego Costa. O do Arboleda, sim, por ser um lance frontal em que o jogador levaria vantagem e ficaria com a bola para poder partir em direção ao gol. Enfim, ele expulsa os dois, né? Ele já tinha expulsado o Elinho, depois expulsa o Arboleda, e aí o jogo ganha em emoção na reta final. Vocês concordam? Discordam? Quero ouvi-los. E o São Paulo está em crise já? Sem essa de pressão para o Carpini por enquanto, né, gente? Vamos combinar. Pô, o cara quebrou o tabu em Itaquera, ganhou a Supercopa, ainda está difícil né, para classificar no mata, mas acho que vai classificar. Mas calma também, né? Calma. Pelo menos é o que eu penso. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!